Olá, está no ar o Boletim Legislativo com as principais notícias desta quarta-feira. E confira agora na reportagem os destaques da sessão realizada na noite de ontem. Além do pinga-fogo, os vereadores ainda apreciaram uma série de documentos. Os membros da Comissão em Defesa do INPE também anunciaram em plenário o parlamentar que irá representar o grupo. Veja. Durante a 50ª sessão do ano, os vereadores aprovaram 60 documentos, a maior parte requerimentos com pedidos de informações e solicitação de serviços de manutenção pública. 3 moções também foram aprovadas, além de indicações sugerindo podas de árvore, tapa-buraco, instalação de PEVs em alguns bairros e limpeza pública. 5 parlamentares se inscreveram para usar a tribuna durante o pinga-fogo. O primeiro, o vereador professor Calazans Camargo, elogiou o trabalho de professores e atletas da modalidade esportiva wrestling, que compõe o programa Atleta Cidadão, e defendeu a importância do incentivo ao esporte. Já a vereadora Dulce Rita parabenizou a Embraer pelo aniversário de 50 anos e repercutiu o anúncio da expansão da unidade em Eugênio de Melo. Dulce Rita também anunciou que protocolou na Câmara um decreto legislativo que concede medalha de mérito à empresa. Outro inscrito, o vereador Sérgio Camargo, manifestou repúdio a um projeto de lei que será votado no Congresso Nacional, que institui o Estatuto das Famílias do século XXI e prevê princípios mínimos para a atuação do poder público em matéria de relações familiares. O vereador Juvenil Silvério informou que São José dos Campos alcançou a categoria A no índice que mede a classificação de risco de crédito no município. Segundo o índice, São José dos Campos chegou a alcançar a categoria D, mas agora a cidade conquistou o selo de bom pagador. O vereador Esdras Andrade também se inscreveu para fazer uso da palavra. Ele reclamou da falta de apoio do poder público para os casos de maus-tratos contra animais de estimação. O parlamentar chegou a apresentar um vídeo em plenário de um caso ocorrido no último domingo de agressão a 3 cães por um usuário de drogas. Ainda durante a sessão, o vereador Juvenil Silvério foi anunciado como representante dos vereadores que compõem a Comissão em Defesa do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Na tarde da terça-feira, ocorreu a primeira reunião da comissão, que irá enviar um ofício com pedido para agendamento de uma visita institucional ao órgão. A comissão foi criada no dia 6 de agosto, após polêmica envolvendo o trabalho de monitoramento do desmatamento da Amazônia feita pelo órgão, que tem sua sede em São José dos Campos. A sessão na íntegra você confere no nosso canal do YouTube. E agora é hora da agenda de serviços. Fique de olho nas vagas de trabalho disponíveis no PAT de São José. O PAT, Posto de Atendimento ao Trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para assistente de prevenção e perdas, atendente balconista de restaurante, auxiliar de limpeza, churrasqueiro, costureira, cozinheiro, empregada doméstica, supervisor de vendas e técnico de enfermagem. Ainda há uma vaga para pessoa com deficiência no cargo de repositor de mercadoria. Para se candidatar, basta comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E a Câmara aprovou um projeto de lei que cria em São José dos Campos a Semana do Uso Racional de Medicamentos. A proposta é de autoria do vereador Roberto do Eleven e visa contribuir com as ações de conscientização sobre os riscos da automedicação. Os detalhes na reportagem. O risco da automedicação será tema de uma campanha educativa em São José dos Campos, que tem como objetivo conscientizar a população sobre a importância do uso racional de medicamentos. A proposta, prevista em um projeto de lei aprovado pelos vereadores, é criar na cidade a Semana do Uso Racional de Medicamentos, a ser realizada entre os dias 5 e 11 de maio. O projeto é de autoria do vereador Roberto do Eleven. A importância desse tema que foi aprovado é que a pessoa se conscientize do uso do medicamento, sair com prescrição médica, uma orientação do farmacêutico. O farmacêutico tem que falar da dosagem certa, o horário do remédio, então tem que conscientizar que se automedicar é perigoso. Como aponta a justificativa da matéria, além de abordar os perigos do uso indiscriminado de medicamentos, a campanha ainda visa reforçar a importância do farmacêutico como autoridade capaz de alertar a população sobre os riscos da automedicação.
Ainda segundo a justificativa, a legislação federal determina que o farmacêutico deve prestar orientação aos consumidores, de modo a esclarecer ao paciente o modo de usar determinado remédio, a maneira correta de conservá-lo e também os benefícios e riscos. E como apontam os especialistas, o uso incorreto dos remédios pode levar a uma série de problemas e até mesmo à morte. E o assunto é tão sério que quase 30% das internações causadas por intoxicação no país têm relação ao uso de medicamentos. Dada a importância da matéria, as ações previstas no projeto poderão ser implementadas pelos órgãos municipais competentes. Tem que ter união de todos os órgãos, principalmente da comunidade, para ter conscientização desse uso que realmente é perigoso, pode levar a óbito, né? Um remédio tomado de forma errada. Então isso aí é importante, todos os órgãos, não só a semana. A gente fala semana do automedicamento, mas isso tem que ser o ano inteiro, toda a vida, não se automedicar. Fica também o reforço de que a receita médica é obrigatória para uma série de medicamentos, como para antibióticos e psicotrópicos. Já para alguns grupos terapêuticos, como anti-inflamatórios, cicatrizantes e relaxantes musculares, não é preciso prescrição. Ainda assim, como reforça o projeto de lei, cabe a todos nós a consciência de não se automedicar e sempre consultar o médico ou farmacêutico antes de comprar um medicamento. E confira agora a previsão do tempo para a tarde de hoje e também amanhã, quinta-feira. Nesta quarta-feira, o dia será nublado com curtos períodos de sol. Pode chover a qualquer hora do dia. A máxima alcança os 21 graus, já a mínima 15. Na quinta, o céu fica nublado com uma pequena chance de chuva. Sem grandes mudanças na temperatura, a máxima será de 21 graus e a mínima 13. E agora um lembrete a toda a população. Hoje, às 6h30 da noite, a Câmara vai realizar uma audiência pública para debater com a comunidade o projeto da Lei Orçamentária Anual para 2020. A sua participação é muito importante, porque essa é uma chance de você, cidadão, ajudar a construir as ações que vão compor o orçamento da cidade e reivindicar ao poder público melhorias e investimentos para o nosso município. Então, participe! E esse foi o nosso Boletim de Notícias. Muito obrigado pela companhia e até amanhã.